Você pode ser um excelente médico veterinário, mas sente dificuldade em cobrar, em vender, em passar o real valor do seu serviço? Pois bem, neste episódio do Pet Vet Play é o que vamos falar sobre comunicação, sobre postura, sobre persuasão, sobre estratégias de vendas, porque quem sabe comunicar e passar valor não compara preço e constrói resultados, prosperidades, confiança e segurança, aumentando o seu nome no mercado, o seu posicionamento, a sua marca. E para falarmos disso tudo, eu convidei uma referência em vendas, um mentor, um palestrante, um empresário, um consultor em desenvolvimento comercial. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mestre Alberto Marinho. Ô, meu amigo Daniel, primeiro parabéns pelo brilhante projeto. Eu fico feliz com a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você, com toda essa audiência. Pegue papel, pegue caneta e você vai poder anotar aquilo que você entende que é relevante, porque cabeça não é agenda. E Daniel, parabéns mais uma vez. Obrigado, meu amigo. E eu tenho total convicção que faremos um dos melhores episódios que você já produziu. Eu tenho certeza disso, Alberto. E esse público, os veterinários, eles precisam muito dessa parte, porque a parte de técnica eles dominam, mas essa parte comportamental é difícil. Eu sou farmacêutico, para nós que somos da área de saúde, e temos que aprender, porque a parte técnica está ali, ó, todo mundo muito próximo, dá um carro de Fórmula 1 por milésimos, mas na outra parte comportamental, emocional, tem uma distância muito grande, não é nem um vácuo, é um espaço grande mesmo, em que precisamos trabalhar isso na gente, né? E esse público aqui não é só para veterinários, é para quem é da área de saúde, para médicos, dentistas, fisioterapeutas e quem é também do meio empresarial, né? É importante. E Alberto, antes da gente começar aqui essa conversa, falando mais da parte de vendas, mas me diz aí, quem é o Alberto atrás dos palcos? Eu sou um vendedor nos palcos ou fora dele, até porque eu compreendi, Daniel, desde muito jovem, que a vida ela é uma venda e nós estamos o tempo inteiro nos vendendo. Sou casado com Ediclésia, pai de 2 filhos, também sou filho da dona Nalva e do seu Alberto, muitos me conhecem até por Júnior, Alberto Alves Marinho Júnior, mas eu costumo dizer que eu sou um ser humano disposto a servir e como certa vez disse Mahatma Gandhi, quem não serve para servir, não serve para viver. Amém. É isso aí. Contribuir, né? É crescer e contribuir. Exatamente. E Alberto, você é um cara muito novo mesmo. E quantos degraus, como você vem subindo. E me diz aí, como você se tornou hoje assim, essa pessoa pública, porque hoje você é público, que você viu mesmo esse dom na parte da carreira e se tornou hoje um profissional nessa parte aí. Daniel, a minha história ela se parece com a de muitos brasileiros. Eu venho de uma família muito humilde, pobre, né, de um bairro chamado Varadouro, aqui na cidade de João Pessoa. E não tem muito romantismo na minha história não, viu, Daniel? Eu comecei a trabalhar muito jovem por uma simples questão, sobrevivência. Eu tenho 35 anos de idade, estamos aqui só para dar um espaço-tempo para quem está nos assistindo, 2026, este ano eu completo 36 anos. E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, estudei sempre em escola pública, por uma simples questão, sobreviver. Eu ganhava R$30 por semana, trabalhava num mercado popular chamado O Terceirão, aqui em João Pessoa. E lá no Terceirão, Daniel, sempre me incomodou a seguinte questão. Como que eu posso ganhar mais? Era isso que me incomodava. Era esta pergunta que eu fazia. E por que eu queria ganhar mais? Eu não queria ganhar mais para satisfazer o meu ego, não. Eu queria ganhar mais para poder levar mais condições para minha mãe e minhas 2 irmãs. Depois que eu estava lá no Terceirão, eu tinha um entendimento que nada funciona sem vendas. Nada funciona sem vendas. Depois do Terceirão, fui para o Exército Brasileiro. No Exército, o meu sonho era servir o Exército, porque um jovem de onde eu vim, pobre, o Exército traria ali uma outra perspectiva de vida. Era a chance que eu tinha de agarrar em algo que eu não enxergava
com a só questão, Daniel, sobrevivência. Então, eu falo no aspecto sobrevivência porque eu já ouvi muita gente trazer um certo romantismo, mas eu não vou mentir, eu não queria ter começado a trabalhar com 13 anos de idade. Eu perdi parte da minha infância. Eu perdi parte da minha adolescência. Eu tenho 36 anos e eu carrego um excesso de responsabilidade. Aqui muito é dado, muito se é cobrado. Contudo, eu não me vitimismo. Contudo, Daniel, eu peguei essa questão, nunca questionei a mãe que eu tenho, a casa onde eu morava, a família que eu tenho, né? Por quê? Foi Deus que escolheu. E tem uma frase que, quando eu tinha 17 anos, certa vez me disseram que essa sim virou a chave, Daniel. A frase foi: nascer pobre não foi uma escolha sua. Morrer pobre é incompetência. Nossa, forte, hein? Quando eu ouvi esta frase, ainda com 17 anos de idade, eu disse para mim mesmo: eu não irei morrer pobre. E essa pobreza é pobreza de espírito, esta pobreza é pobreza financeira, esta pobreza é pobreza de ambiência, a pobreza na íntegra, na essência da palavra. Aonde você colocar a palavra pobreza, ela vai fazer sentido. Então, morrer pobre é o que eu não quero. Cara, é interessante, estou notando aqui o que você está falando. Quem aprende a servir melhor, vende mais, né? Vender é você servir a necessidade do outro. E o que estamos aprendendo aqui hoje não é só a parte profissional, é a coisa da vida. É a coisa da vida. E, Alberto, vender é um dom ou é uma habilidade que vai se adquirindo? Porque desde o momento que você começou com os 13 anos, eu acredito que isso foi uma necessidade que você precisou ali, por mais que você falava ali que não é para pagar contas, mas no início foi para poder pagar a conta, para ajudar a sustentar a família, mas é uma coisa que foi construindo, né? E muitas pessoas acham que eu não tenho dom de vender. Me fala um pouquinho disso daí. Excelente pergunta, Daniel, porque ela me traz uma oportunidade de trazer a minha visão sobre esta palavra dom sobre vendas, né? Eu não acredito que a pessoa tem um dom das vendas, porque vendas é entre aspas, uma ciência. Eu aprendo a vender. Então, eu não nasci um vendedor, eu me tornei um vendedor. Óbvio, a maioria das pessoas confundem algumas aptidões, como, por exemplo, ser desinibido, dominar uma fala em público, um pouco de ousadia, um pouco de essa cara de pau, vou dizer assim. Muitos acham que essas habilidades, essas características transformam você num grande vendedor. Em algum momento, sim, mas eu posso te assegurar que não apenas isto. Vendas é técnica. Daniel, eu desafio qualquer paraibano, estamos aqui na Paraíba, eu sou paraibano, a ter lido a quantidade de livros sobre vendas que eu já li. Eu desafio qualquer um. Eu estudo muito sobre vendas. E eu estudo muito sobre a mente humana. Sabe por quê? O cliente é o mesmo, entre aspas, há mais de 2000 anos. O Homo sapiens é o mesmo. Eu não vendo, eu tenho que vender para o tutor. Quantas raças de pets existem? Mas o tutor é o Homo sapiens, a raça é só uma. Então, para deixar bem pontuado aqui, a sua pergunta ela é fundamental, né? Quem é um médico, quem é veterinário, enfim, não existe essa. Eu não sei vender, eu não nasci para vender. Existe sim, você querer aprender. Tudo que você aprende, tudo que você se dispõe a fazer, acabou. Você vai lá e consegue. Eu vou dar até um exemplo aqui. O Oscar Schmidt, né? Há pouco tempo agora que ele faleceu, veio muitas reportagens. E falava que ele tinha o dom. E ele ficava bravo, Alberto, quando falava que ele era o mão santa. Mão santa não, mão treinada. O Zico, acabava o jogo, acabava o treino, ele ficava lá, no escanteio, cobrando falta, treinando com o Júnior, treinando com o Adílio, com o Andrade. Cara, vamos fazer aqui um combinado. Ficava se exercitando. Então, pessoal, isso aí, a grande maioria não nasce com dom. Nasce assim, com disciplina, com treinamento, com esforço.
pagando processos. Eu acredito até que tem sim a forma de pessoas que são mais influentes, comunicativas, outros são mais analíticos, outros são mais objetivos. Mas se você é tem muita tendência, e lógico que todos nós temos algumas facilidades e algumas dificuldades. Um pode ser muito bom, ter habilidades em matemática, o outro já tem mais dificuldade em português. Mas isso não quer dizer que você vai ser ruim no português. Você pode se treinar para que seja. E isso é o que eu chamo de livre-arbítrio. Porque já imaginou se você Fosse- nasceu para ser vendedor? Que horrível isso. Nasceu para ser médico? Que horrível isso. Você tem que ter a oportunidade de escolha. Eu nasci apenas uma coisa, imagem e semelhança de Deus. E eu escolho aquilo que eu quero me tornar. Se é um médico veterinário, se é um arquiteto, se é um vendedor, eu escolho. Tudo aquilo são habilidades que eu vou adquirindo Você através pode de ser um conhecimento. perito. Você se tornou perito em vendas. Você é um perito. Se for falar de uma outra área, cara, isso daí eu não sou perito. Exatamente. Entendeu? Eu até sou curioso, entender um pouco, mas isso não é da minha. Mas eu preciso aprender outras habilidades. Não é isso? Exatamente. E Alberto, quando que você começou nessa conexão no mercado pet? Porque você atua ali em vendas é uma só, eu acho que não tem segredo. Mas, né, você atua no mercado imobiliário, no mercado de varejo, em vários outros setores. Mas como é que você chegou no mercado pet? Daniel, eu comecei a trabalhar com educação corporativa em final de 2013, certo? De lá para cá são mais de 10 anos ajudando empresas familiares no Brasil inteiro. O mercado pet não é diferente de uma outra empresa. Ele tem algumas características que se tornam, vou te falar, um desafio a mais, muito pela mentalidade do médico veterinário. Quando você se forma em veterinária, quem te ensinou a ser empresário? Então, quando você olha para o mercado pet ele vem crescendo. Eu poderia falar no aspecto clínico, mas se a gente olhar para o varejo, cresce absurdamente. É um mercado muito ativo, né, no Brasil. Contudo, eu comecei ainda em 2013 a treinar alguns pequenos pet shops. Porque se você olhar a cronologia do mercado paraibano, o boom do nosso mercado pet, ele se deu após 2010. Verdade. Quando começa a sair aquela característica da casa de rações. Isso. Né, que ali você encontrava nas grandes feiras públicas, você encontrava casa de ração. A casa de ração vendia tudo, até pet. Né? Chegava lá, tinha as gaiolas, vendendo os pássaros, os animais e tudo mais. Então, assim... Sela de cavalo. Sela de cavalo. E a gente percebe que em 2016, 2018, esse mercado ele foi criando os nichos. Foi criando a clínica multi, né? A casa que vende só medicamentos, outra que vende só alimentos, outra que vende acessórios. Daqui a pouco nós começamos a perceber, 2018 para cá, chegando na Paraíba, o estilo, vou chamar, mais home, né? De você encontrar lojas grandes com vários departamentos, a própria parte de serviços de estéticas, né? Antigamente você encontrava alguns lugares que também tinham banho e tosa. Hoje você encontra lojas imensas, nos principais shoppings você encontra loja. Então, enfim, eu já perdi as contas de quantas lojas do segmento eu já atendi, de quantas clínicas, farmácias de manipulação. Posso citar aqui a Drogavet. Hoje eu tenho a oportunidade de ter acompanhado algumas franquias no Brasil. Começamos esse trabalho aqui com você, em João Pessoa. Muito fomentado, Daniel, pela sua visão. Eu preciso deixar isso aqui pontuado, né? Depois do trabalho que nós fizemos com você, eu tive a oportunidade de estar na Drogavet de Niterói. Isso. Depois fomos a Teresina, depois Fortaleza, enfim, várias Drogavets no Brasil inteiro. Aí a gente tem a oportunidade. O Alberto, ele fez um trabalho muito legal aqui conosco. Eu falei, Alberto, vamos fazer uma aula, né, sobre parte de consultorias em técnicas e abordagens de vendas para veterinários. E o veterinário, ele vende, Alberto? Com certeza, sim. Muitos veterinários, é aquilo que a gente falou um pouquinho no início, eles precisam, Daniel, buscar um pouco mais de conhecimento. Eu quero que o empresário não me ouça agora a seguinte questão. Eu não quero, veterinário, que você se torne um vendedor. Eu preciso que você se torne um empresário. Ponto.
E entendendo que ele agora é um empresário, ele vai precisar dominar habilidades comerciais. E Alberto, já engajando isso aí, tem uma coisa, porque tem muitos veterinários que eu já fiz. Quando a gente faz um evento técnico, o interesse é muito maior. Quando a gente faz um evento para falar de gestão, de vendas, de neuromarketing, de algo assim na parte comportamental, não puxa assim tanta audiência assim. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque muitos falam assim, você está falando de empresário, eu não quero ser empresário, eu quero Vai passar fome, vai morrer. Ser autônomo. Eu E quero só autônomo prestar é serviços empresário. como autônomo. Mas ele não tem que entender que ele pode até não ter o CNPJ, mas ele tem o CPF dele, tem na testa dele que ele é uma empresa, né? Daniel, quando você faz um evento técnico, eles vão por uma necessidade racional. Ele precisa dominar a capacidade técnica, pois é naquele primeiro momento que ele é provado. Racional. A garantia que ele vai ganhar dinheiro é uma habilidade que ele precisa desenvolver. E aí, façamos aqui a seguinte análise. Tem gente que não nasceu para ser palco, nasceu para ser plateia. Os poucos empresários, médicos veterinários que existem, eles estão com 80% do mercado no bolso. Verdade. Então, quando você tiver um evento e você fala assim, a adesão, a audiência é pouca, é normal. E é para ser assim. A maioria quer passar a vida nesse giro de trabalhar para pagar conta. Sair desse giro de trabalhar para pagar conta é você parar para estudar habilidades que você não tem. Então, ser empresário hoje, o médico veterinário ele tem que saber contratar, ele tem que saber entender a declaração de imposto de renda dele, ele tem que compreender o que é um simples nacional, de um lucro presumido, de um lucro real. Ele tem que compreender que ele não vai apenas terceirizar isso para um gerente. Eu vou contratar uma gerente e ela vai fazer por mim. Vai perder dinheiro. Ele tem que compreender que no ato da consulta, na sala de consulta, ele na frente do tutor, ele é quem deve fechar a negociação. Muitos com medo, crenças limitantes e falta de habilidade técnica, terceiriza esta negociação para a recepcionista que não foi treinada, não foi preparada e não entende exatamente que a maior força está dentro da sala. Então, atenção você que é médico veterinário, todas as vezes que você diz para o teu tutor, para o teu cliente, para o teu paciente, fechar com a tua recepcionista, parabéns, você acabou de deixar dinheiro na mesa, você acabou de perder uma grande oportunidade de fato, se tornar uma autoridade para aquele cliente. É isso. Então tem diferença de um veterinário excelente, um veterinário altamente técnico, de um veterinário bem-sucedido. Qual a diferença, assim, de... Primeiro ponto, nós temos que compreender algumas características empreendedoras. Existem pessoas, sim, que são muito técnicas, estudam profundamente e não tem nada de errado com isto. Eu preciso é que você equilibre o famoso 80-20 da tua vida, a lei de Pareto. Eu tenho que entender que hoje, primeiro ponto, mão de obra é uma dificuldade para qualquer setor. Segundo ponto, eu não posso terceirizar aquilo que eu domino. O atendimento, o domínio, é do médico veterinário. Ele não pode terceirizar. É como eu passo a noite inteira aqui, entre aspas, dançando, paquerando, e eu terceirizo o beijo pro meu amigo. Não pode. Eu vou perder a paquera. É verdade. Faço tudo e terceirizo. Não, que a hora do beijo não é comigo, não. Ora, bolas. A hora de finalizar. Exatamente. Então, de fato, Daniel, a gente precisa desenvolver algumas habilidades, né? Nós, por natureza, o brasileiro tem uma característica empreendedora muito forte. Contudo, talvez o médico veterinário, alguns que nos assistem agora, fiquem um pouco desconfortáveis com aquela filosofia do vender. Porque eu não posso mentir para vocês. Vender, por muitas vezes, nós nos deparamos com situações onde era o outro que ganhava e eu perdia. Só que isto nunca foi vender.
Vender é ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para ele. Nossa, essa é forte. Então, quando eu compreendo isto, a venda fica fácil. Primeiro, o que você vende? Atenção, médico veterinário, olha aqui para mim. O que você vende? Ajuda ou atrapalha? O que você vende? Funciona ou traz prejuízo? O que você vende é bom ou é ruim? Então, por que ficar com medo de ajudar o teu cliente? Então, por que ficar com medo? Medo. Eu já perdi as contas, Janiel, de quantos colegas médicos veterinários me procuraram e me falaram assim: ah, é porque eu tinha uma gerente, ela saiu, quebrou minhas pernas. Vitimizando. Se vitimizando, exatamente. O Alberto, assim, na minha percepção que eu vejo, é que o veterinário, ele fica muito focado no pet, no paciente dele, no gato, no passarinho, muito focado ali, muito em querendo saber o que aconteceu, diagnosticando o pet. E esquece de tratar ou de reconhecer a pessoa que está ali. Então, ele contextualiza ali a dificuldade do pet, mas não escuta, não percebe, não tem a sensação de sentimento da história que o tutor, que a pessoa está contando. Então ele quer resolver o problema do pet, que ele resolve ali, mas ele não resolve o problema se ele não ter o conjunto da pessoa que está com ele. E a pessoa, o tutor, ele está analisando, ele não consegue analisar se ele é perito, se ele é muito técnico. Ele quer saber se no seu quadro você é veterinário e você tem aquela especialidade. Mas nós, seres humanos, a gente está o tempo todo analisando a pessoa. Querendo ou não, você está analisando, você está me analisando agora, está analisando o Alberto. E o tutor, ele está analisando o veterinário. Ele está analisando a conduta, a forma, se ele está olhando, se ele está escutando, se ele está a postura, se está acolhendo, se não está, a sua imagem. Então, a venda não quer dizer que ele está vendendo, mas sim que ele está passando a confiança e a segurança. Exatamente. Muitos clientes, pacientes, tutores e muitos médicos, né, da medicina humana, eles não entendem um detalhe: empatia. Nós sabemos muito bem, você há de concordar comigo, quem está nos assistindo agora, que muitas das vezes eu preciso tratar o tutor e não o pet. Muitas das vezes o desafio está nessa condição, Exatamente. nessa relação. Então, é muito importante criarmos esta conexão, né? Termos esta empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não que você tenha que compreender e ele tá certo, mas pegar a contextualização, reprocessar para você argumentar, né? E aí, eu não sou especialista em pets, contudo, eu vou dizer um sentimento. Muitos animais, eles são as reações dos seus donos, dos seus tutores. Não é verdade? Exato. Então, é muito importante você compreender isso. Isso serve em todos os aspectos. Eu falo em si de vendas para o veterinário, mas o que está inserido ali, isso aí vem no último ponto. Mas dê técnicas aí de segurança, de confiança, que para o veterinário sair dessa competição de preço. Vamos lá, vou ser bem didático agora. Primeiro ponto, o teu consultório, qual é a imagem que ele passa? O que é preço? Preço nada mais é do que uma comparação. Se eu for na teoria, preço é formação de custo. Preço é igual a formação de custo. O que leva um consultório, um colega a cobrar R$1.000 uma consulta e um outro cobrar R$200 uma consulta? Quem é melhor? Não é isto. É a autoridade que ele tem e a percepção que o mercado tem sobre ele. Por exemplo, se eu cobro R$1.000 a minha consulta, eu irei promover algumas experiências, como, por exemplo, colocar uma alimentação,
uma água, um suco, uma água com gás, um cappuccino, um café, trazer uns mimos pro pet, eu vou ter uma estrutura, eu vou estar localizado num ponto com ar-condicionado, eu vou ter uma recepcionista uniformizada, eu vou ter uma televisão na minha recepção, eu vou ter uma série de conjuntos que me levam a cobrar R$1.000. O cara que cobra R$100 a consulta e tá entregando o mesmo que o cara que cobra R$1.000 entrega, alguém tá errado nessa história. Não faz sentido, porque preço é igual a custo. Então, antes de falarmos de como vencer essa guerra de preço, eu preciso vou descer algumas camadas e fazer o nosso público refletir da seguinte maneira. Qual é a imagem que a minha empresa passa? Segundo, qual é a imagem que eu, quanto profissional, passo hoje, por exemplo, nas redes sociais? Eu preciso ter hoje um posicionamento digital. Eu preciso sim ter um site. Eu preciso sim ser encontrado pelo Google. Eu preciso sim ter um Instagram. E eu preciso sim ter uma comunicação ativa nas redes que eu me disponho a estar. Terceiro ponto, eu preciso ter uma equipe multidisciplinar. Eu preciso ter uma equipe que compreenda que o cliente, mesmo tendo hora agendada, ele vai atrasar. E ao invés de falar, chegou atrasado, perdeu a consulta, é você lembra da empatia que eu falei no início. É você compreender o porquê que isso aconteceu e encontrar naquele momento a melhor solução para o cliente. Olhando agora para dentro do consultório, é simples, Daniel. Vender é tão simples que a maioria ignora. Eu poderia trazer uma técnica muito robusta, mas eu vou preferir ser bem simples aqui no que eu vou dizer agora. Quer vender mais? Chame o cliente pelo nome. Do pet ao tutor. Quer vender mais? Olhe nos olhos dele ou dela. Quer vender mais? Esteja de verdade naquele atendimento. Quantas das vezes, Daniel, nós estamos sendo roubados do agora? Antes de começar o nosso episódio, eu fiz questão de dar o meu telefone para a equipe colocar aqui, em outro local. Porque eu estou aqui. Para mim, não existe nada mais importante no mundo que o agora. E isso é sinal de respeito a você que me convidou. Quantas das vezes você foi para um atendimento e você não estava aonde você precisava estar? O cliente percebe. O animal sente. Todos enxergam que você não está ali. Um último ponto. Não deixe de compreender que tem que estudar um pouco mais sobre vendas. Se liberta disso. Sobre o ser humano. Exatamente. Tem que entender. Calma aí. Por que o pet não escolhe o tutor? É o tutor quem escolhe o pet. Exato. Eu não vejo nenhum pet aqui comprando um tutor. Eu vejo um tutor comprando pet. Primeiro atendimento. Opa, seu Daniel, primeira vez aqui na nossa clínica, como que você nos conheceu? Já vou começar a entender. Não, eu vi no Instagram. Opa, então meu marketing está fazendo efeito. Não, foi a Marília que me indicou. A Marília é minha amiga e me indicou você. Opa, se é uma indicação de um cliente, eu já tenho aqui uma outra informação. O meu atendimento começa a ser reconhecido. Como que eu sei se eu sou um bom médico veterinário? A partir do momento que as pessoas começam a me recomendar. Aí o Daniel chega na minha frente e fala, não, foi a Marília que me indicou para você. Ah, pô, que bacana, Daniel. Qual o nome? Ah, aqui é o Lulu. Ah, que bacana. É o seu primeiro pet? Não, o Lulu é o meu 15º cachorro. Ah, interessante. Olha a mensagem que esse tutor tá dando, Daniel. O Lulu, que tem 7 meses, é o 15º cachorro dele. Seu Daniel, qual o nome do seu último pet? Ferdinando. Ferdinando, qual era a raça? Aí tu vai descobrir que é a mesma raça do Lulu. E antes do Ferdinando, quem foi? Ah, foi o Chico. Qual era a raça? A mesma raça do Lulu, do Ferdinando, era o Chico. Eu faço outra pergunta. Qual foi a idade média do Ferdinando? Ah, não, o Ferdinando faleceu com X anos. De quê? Perceba, o atendimento não é sobre o Lulu, o que é que isso tem a ver? Tudo. Eu preciso entender sobre o tutor, não é sobre o pet. Boa.
muitas das vezes o Lulu vai estar com cicatrizes do tutor, que foi exatamente o que levou o Ferdinando e que levou o Chico. Se eu não entendo o ambiente, acabou. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falo, Daniel, que a gente não pode desprezar isso. E eu não posso desprezar o Lulu, porque o Lulu tá ali do lado, hein? E na hora que eu for me reportar o Lulu não fala, filho. Mas ele dá sinais. Todo mundo. E as pistas você vai pegar com quem? Com o tutor. Muitas casas vamos lá, vamos exemplificar aqui e criar um exemplo prático. Eu tenho 2 adultos e uma criança, ok? E um pet. Eu tenho que saber quem é o tutor emocional, quem é o tutor financeiro e quem é o tutor por obrigação. Olha como isso aqui muda. Eu tenho uma casa com 2 adultos e uma criança e um pet. E eu sou médico veterinário. E tá na minha frente os 2 adultos, a criança e o pet. Quem é o tutor emocional desse pet? Como assim emocional? Quem é que desejou ter o pet? Quem é que ama o pet? Posso ilustrar que é a criança ou não. Pode ser a esposa. Ou é o segundo adulto. Se eu tenho que descobrir quem é o tutor financeiro, que é aquele que disse, não, eu preciso do médico fulano de tal. Eu quero o melhor pro meu pet. Ele que paga. E quem é o tutor por obrigação? Que é aquele cara, aquele ser humano, nem é homem nem é mulher, é um ser humano, que fique muito claro aqui. Ele está ali por uma obrigação. Que ele nem queria ter aquele pet, ele nem queria estar ali. Para ele é uma perca de tempo. E o sonho dele é você, médico, falar, é melhor fazer isso. E dar destino àquele pet, porque ele detesta aquele pet. Daniel, isso que eu tô contando agora, faz sentido ou é ilusão na minha cabeça? Não, eu tô falando porque chega lá na loja para mim, você tem que entender o comportamento do pai do pet. Porque tem aquele que ele é analítico, ele quer fazer um monte de perguntas, não que ele é desconfiado de você, ele já é assim, aquela pessoa altamente analítica. Tem aquele outro que ele é mais objetivo e ele não quer gastar muito. Ele, cara, eu quero que você resolva isso aí, ele tá com pressa, ele quer meio termo e ali você vai ter que ser objetivo. Tem aquele outro que é mais mimimi, conversainho, mais emocional, e o que ele quer é a melhor ração, o que ele quer, todos o que pode de suplemento, que não quer, tudo ali que tiver enquadrado dentro da necessidade, não importa o preço, ele quer o melhor para o pet. Então a gente precisa identificar também essa parte, para que possa você estar desejando, tá ofertando algo que é coerente com qual cliente você está fazendo ali, porque e a imagem do cliente não quer dizer se ele pode chegar de chinelo de dedo, pode chegar ali num carro mais popular que tem, mas não quer dizer que ele não vai querer o melhor hotelzinho, ele vai querer o melhor tratamento pro filho dele. Exato. E aí, sim, a próxima etapa é dominar algumas habilidades e técnicas de abordagem. Vou citar uma, rapport. R-A-P-P-O-R-T. Rapport é você criar nada mais nada menos que uma conexão. Se o meu cliente fala muito rápido, eu vou ter que começar a falar muito rápido. Se o meu cliente fala devagar, lento, pausadamente, eu preciso falar lento, devagar, pausadamente. Caso contrário, dificilmente eu consigo me conectar. Se o meu cliente está em pé, eu me levanto. Se ele se senta, eu me sento. Isso. Então eu preciso criar essa comunicação na altura dos olhos. Tá? Uma outra estratégia simples, mas que muitos desprezam. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Clareza. Cuidado com termos muito técnicos. Nós temos um grande desafio, não é só na classe médica, mas no mercado como um todo, é de simplificar para o cliente. Todas as vezes, Daniel, que o cliente não entende do que ele está ouvindo, ele prefere comprar de outra pessoa que falou nada mais nada menos aquilo que ele precisa entender. Então, cuidado com termos muito técnicos. Compreenda, pois o cliente está dando sinais que ele não está entendendo nada e ele fica com aquela cara de paisagem e simplesmente ele paga a consulta e não volta. E você vira um arrogante. Exatamente. Entendeu? Então, o mais claro já é muito complexo para o tutor e o que ele quer mesmo é uma clareza nesse ponto. Lógico que tem alguns que quer testar o médico num ponto ali e tal, aí você
começa a falar coisas técnicas. Aí ali você vai no desenrolar da conversa, vai vendo como é que vai ser ali o suporte, que é o report, né? Se ele está falando muito técnico, peraí, então ele está me testando ou ele quer demonstrar algo que é entendido e tá tudo bem, a pessoa, né? Exato. Então, e por fim, compreender que o problema nunca é o preço. É a percepção de valor. Então, quando o cliente chega, o tutor chega e encontra uma clínica limpa, um ambiente agradável, uma iluminação, uma equipe fardada, tudo funcionando, tudo no seu lugar, ele já entende que ele está em um local diferenciado. Então, quando ele recebe aquela oferta, ele automaticamente diz, faz sentido. Isso é o mesmo que você encontrar um carro da Ferrari na OLX por 100 mil reais. Uma Ferrari não vale 100 mil reais. É assustador. É assustador. A mesma forma de você encontrar um Fiat Uno por 2 milhões de reais. Isso também é assustador. Então você precisa ter congruência. Escolher o teu público-alvo. Se vai ser classe D, classe C, classe B, classe A e ofertar para este público uma experiência adequada para a expectativa dele. Por exemplo, Daniel, um mesmo avião Boeing que vai para Dubai, que se cair todos morrem, tem a classe executiva com cabine individual, com chuveiros individuais, tem a classe econômica e tem o rabo da gata. Que se cair, todo mundo morre, mas tem uma tarifa de 30 mil dólares e uma passagem aérea que custou 300 dólares no mesmo avião. Você tem que entender as experiências que você vai proporcionar para aquele cliente. E para fechar essa pauta, eu não posso querer atender todo mundo. Você não é filantropia, você tem um negócio. E eu entendendo que eu tenho um negócio, eu preciso definir o meu público-alvo. Definindo o público-alvo, eu vou criar meios de me aproximar deste público. Ora, se eu não entendo e não tenho esta clareza, eu sempre vou dizer que um problema é o preço, eu sempre vou falar que o mercado está difícil, eu sempre vou dizer isso ou aquilo, pois me falta a clareza. Tem duas grandes confusões que um médico veterinário enfrenta diariamente. Primeiro, é achar que ele vai vender para todo mundo. E segundo, é achar que todo mundo nasceu para ser cliente dele. Não vai. Não vai. Tem que saber se posicionar, tem que gerar essa autoridade, gerar essa comunicação. E para ficar bem simples, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. Para mim, Daniel, eu poderia tecnicamente trazer várias e várias outras maneiras de falar isto, mas eu quero hoje ser bem simples. Simples. Por quê? Tudo que precisa explicar não serve. Vende mais aquele que ouve mais, aquele que tem empatia, aquele que compreende exatamente o que ele vende, para quem ele vende, como ele vende, por que ele vende. Compreendendo isto, fica fácil. E não tem, porque saúde, ela não é negociável. Quando você consegue passar esses pontos que o Alberto falou, o tutor ele vai estar muito claro que saúde não se negocia. E quem passa preço, tem medo de passar preço, porque muitos, Alberto, chegam e falam assim, ó, o preço da cirurgia é 5 mil reais. Se falar isso para mim, tá caro. Eu falo isso, os treinamentos que você já deu para minha equipe, treinamentos que eu já tive, que eu passo para meus colaboradores, tem um medicamento lá que é um SAMI. Ó, o preço do SAMI é 300 reais. Rapaz, se fosse para mim, eu ia cair da cadeira. Eu ia falar, você é doido? Tá caro. Agora, quando você fala, eu tô vendo, seu Alberto, que o doutor Marcos Antônio passou pro Bob, eu tô vendo que o Bob é um Rottweiler, é um animal pesado, quanto maior, mais pesado, maior vai ser o proporcional do ativo do medicamento dele. O SAMI que o doutor passou para ele já são para 2 meses, numa posologia de 12 em 12 horas,
Então vai ter que ser 120 cápsulas, o tratamento do Bob vai ficar apenas R$300. Ele deixa, você está explicando, transmitindo, sem querer, e no final que você passa o valor. Você vai fazer uma cirurgia, seu Alberto, o que eu estou passando aqui, vamos ali conhecer a sala da cirurgia, eu vou ter que botar uma prótese, essa prótese ela é de um silicone e tal, ela não vai dar problema de recorrência, os fios da sutura, já está um anestesista, já está também já embutido aqui a internação de mais 3 dias, de tantos retornos, por isso, por aquilo outro. Você vai ter o meu celular aqui, 24 horas para qualquer coisa, eu falo com a secretária por apenas R$5.000, deixa de ser caro. Então a pessoa ela precisa passar e saber passar o valor, né? Porque às vezes a pessoa fica incumbida, ela titubia de falar e tal, com medo da reação de quem está escutando aquilo e pronto. Toda a sua segurança, ela vira uma insegurança. Exato, Daniel. E aí tem uma fala que é muito clássica no mundo corporativo. Eu não posso pensar com o bolso do meu cliente. Porque o que é barato e o que é caro? Simples. Caro é o que não dá resultados. Caro é o que não dá resultados. Então, é muito importante eu compreender, eu preciso ter autoconfiança sobre aquilo que eu estou ofertando, aquilo que eu estou, entre aspas, vendendo. Eu tenho que ter autoconfiança. E a autoconfiança é a capacidade de acreditar em si mesmo. Se eu, médico veterinário, não acredito que aquele procedimento realmente vale os R$5.000, eu não vou conseguir sustentar uma oferta de 5.000. Porque precisaremos aqui de um outro podcast para falarmos mais sobre, mas só para rapidamente aqui trazer um ponto, Daniel. Leitura corporal. Imagine, Daniel, que eu estou fazendo a seguinte oferta. Estou aqui negociando com você e eu falo assim, Daniel, olha para mim, por gentileza. Eu digo assim, Daniel, essa é a minha melhor oferta. Eu estou verbalizando uma coisa e o meu corpo está dizendo outra. Isto acontece diariamente, porque as pessoas não acreditam de fato naquilo que elas estão vendendo. Eu preciso falar com convicção. Daniel, esta de fato é a melhor solução neste momento. E ela vai ser um investimento de R$5.000, 10 vezes de R$500 no cartão. Então, uma outra característica, todas as vezes que eu falo muito no diminutivo, precinho, cirurgia... Eu posso confessar, eu tenho trabalhado para... É o primeiro sinal da insegurança. Perceba, todas as vezes que eu me sinto inseguro sobre algo, eu tento... Olha que interessante. Eu vou entrar numa coisa chamada... Eu me torno infantil. Eu vou pro ridículo. Quando eu estou numa situação desconfortável, eu vou pro meu lado infantil. Precinho, prazinho, eu vou ficar ali naquele mínimozinho para mascarar um desconforto que eu tô. Eu não tenho a segurança de vender 5.000. Nem eu acredito que vale 5.000. Até eu digo, é muito caro 5.000. Não, eu preciso trabalhar essa minha autoconfiança. A pessoa ela vai tanto na humildade que ela acaba descredenciando o seu merecimento, né? Mas vamos lá, Daniel. Lembra que eu falei que é importante definirmos o nosso público-alvo? Se o meu público-alvo é classe D, eu vou ter que ter soluções compatíveis financeiramente para a classe D. Exato. Se o meu público é classe A, eu preciso entender uma coisa chamada ego. A classe A compra, em sua maioria, por ego e não por solução. Ego. Se eu entendo isto, acabou. Tem muita gente do público classe A que vai dizer, eu prefiro fazer com o Dr. Daniel, porque ele é a consulta mais cara da Paraíba. É a do Daniel. E ele vai querer estar no domingo, no almoço de domingo, numa roda de amigos, falando, eu levei o meu pet essa semana pro Dr. Daniel, onde a consulta do Dr. Daniel é R$10.000 só a consulta. Eu preciso entender meu público-alvo. Tem uma farmácia que compete conosco lá em Natal, e a tutora ela mandou o orçamento da concorrente, e no final do WhatsApp já automatizado deles, em letras garrafais, nós temos o melhor medicamento, nós temos a melhor qualidade com o menor preço.
Gente, tudo que você falou aí de um Porsche, como é que ele pode ter a melhor qualidade com o menor preço? Tem algo incoerente nisso, né? E Alberto, para a gente finalizar aqui, me define o que é caro e o que é barato. Simples. Qual o resultado que eu quero? Se aquilo me dá resultado, não é caro. Se aquilo me traz problemas, é o barato que sai caro. Então, para mim, nada mais é do que isso. Então, eu preciso entender qual o problema que eu de fato resolvo. E aí fica o dever de casa para quem nos assiste. Quais são os problemas que você resolve do teu cliente? E aí tu começa a compreender o que é caro, o que é barato. Geralmente, no Brasil, nós vivemos aquele famoso bom, bonito e barato. Não existe bom, nem bonito, nem barato. Se é bom, não é barato. E se é barato, provavelmente não vai ser bonito. E eu tenho até uma mensagem aqui para passar. Eu não sou veterinário, sou farmacêutico, mas eu respiro a profissão de vocês. E na minha percepção, o veterinário que vai ficar marcado para aquele tutor, para aquela família, passou alguns anos, você vai lembrar do veterinário, não é aquele que é o que mais sabia, mas sim o que fez você sentir, realmente. Eu estou falando porque eu tenho um professor que para mim é um amigo, é uma pessoa que me faz sentir bem, que me faz sentir um bom profissional. Mas ele, Alberto, não foi o professor que mais sabia, mas é um professor que sabia ter a empatia, que se colocava no lugar do aluno e que falava pelo nome, pelas nossas características. Eu sei que é difícil, você não vai lembrar, você não tem, mas eu consigo lembrar dele. Mas foi porque ele fez eu sentir. E você, um bom profissional, não pensa que é o que mais sabe na parte técnica, mas no conjunto o que fez aquela família sentir na vida real. Muito bem. E Alberto, a gente está finalizando. Uma mensagem final para todo mundo que está assistindo aí, para os veterinários, para a gente finalizar. Daniel, mais uma vez, parabéns pelo projeto, agradeço o convite. Me sinto honrado em poder estar aqui trazendo um pouco de conhecimento para esse mercado tão importante e tão relevante para o nosso país. Quero deixar minhas redes sociais. Meu Instagram é albertomarinho.vendas, LinkedIn Alberto Marinho. Tem conteúdos também bacanas aqui no YouTube, Alberto Marinho. Estou à disposição, de você que nos acompanhou para tomarmos um café. Temos hoje uma escola de negócios aqui na Paraíba com soluções voltadas não só para a parte comercial, mas para a parte de liderança, para a parte de gestão, enfim. Nós temos um mix de soluções pautadas realmente no mercado corporativo aqui do nosso estado e do nosso Brasil. Muito obrigado, Alberto. Foi uma honra recebê-lo. E vocês do Pet Vet Play Podcast, espero que tenham gostado. Muitos conteúdos, muitas dicas, muitas estratégias. E não perca aí o próximo episódio Pet Vet Play Podcast. Muito obrigado.